Olá, tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao NEAF, bem-vindos à nossa aula de processo civil. Hoje nós vamos falar sobre espécies de execução. A gente vai falar entre os artigos 797 e 805, que na verdade vai tratar sobre as disposições gerais. Mas antes, permita-me apresentar. Meu nome é Vanessa André de Paiva, sou professora de processo civil. Vamos lá? Gente, espécies de execução. Na verdade, existem algumas espécies de execução. A execução de pagar quantia certa, né, uma obrigação de fazer ou não fazer. A gente tem algumas espécies, mas antes de adentrar cada uma delas, nós vamos dar uma passada aí sobre as disposições gerais, o que diz a lei sobre isso, ok? Vamos lá para a gente entender o tema? Então, bora lá que o artigo 797, ele traz aí para a gente o quê? Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Ainda o parágrafo único diz que, recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Então, está falando aí sobre se não houver aí outra disposição. Por quê? Porque no caso de insolvência do devedor, tem lugar ali o concurso universal. Fora isso, a execução ela vai se realizar no interesse do exequente que vai adquirir, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. A gente sabe que quando a gente está falando de execução, a gente está falando do quê? De um ato de expropriação. Então, eu quero compelir com que aquela pessoa, com que o executado cumpra a sua obrigação, seja uma obrigação de pagar, seja uma obrigação de fazer, de não fazer, ok? De entregar alguma coisa, mas a ação de execução, ela é o meio ideal para o quê? Para compelir com que o executado ele possa ali cumprir com a sua obrigação. Então, no interesse do exequente, que ele adquire o quê? Através da penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados, ok? Quando a gente estiver falando de execução, nós vamos estudar ainda as espécies, mas a gente vai se lembrar sempre que uma ação de execução, ela requer o cumprimento de alguns requisitos específicos, ok? A gente vai ver quais são esses requisitos aí. Ainda, gente, ao propor a ação de execução, o que o exequente ele vai ter que comprovar ali, indicar na sua petição inicial? O artigo 798, ele responde isso pra gente. Ele diz aí que ele vai ter que instruir a inicial com, em primeiro lugar, o título executivo extrajudicial, ou seja, aquele título executivo que está ali elencado no artigo 784, uma daquelas hipóteses dos incisos. E esse daí é um documento indispensável para uma propositura de uma ação de execução, ok? Ainda o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa, que é uma espécie de execução. Ainda a prova que se verificou a condição ou termo, ocorreu o termo se for o caso, claro. Ou seja, o que tornou essa obrigação exigível, né? Se tiver aí pendente uma condição ou um termo, essa obrigação não está exigível. Logo, não é possível o ingresso com uma ação de execução, ok? Ainda, a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer sua prestação, senão mediante a prestação do exequente. Quanta coisa, professora? Pois é, mas vamos imaginar em um contrato de prestação de serviços, né? Por exemplo, ou então um contrato onde um tem uma obrigação e o outro também tem contraído ali uma obrigação. Então, eu vou fazer isso, mas você vai me pagar. Então, você não pode executar porque você ainda não cumpriu a sua parte no contrato. É isso que quer dizer aí. E isso cabe a quem? Se for o caso, comprovar que embora esse contrato, embora esse título executivo extrajudicial, ele dispõe ali que havia sim uma contraprestação, eu cumpri essa contraprestação. É isso que o exequente fará no momento do ingresso com a ação de execução. Por quê? Porque ele vai instruir a sua petição inicial com a prova desse adimplemento da contraprestação, ok? Ainda, gente, ele também deve indicar o quê? A espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada, ok? Qual espécie de execução você está
querendo ingressar. Você está ingressando com uma execução de obrigação de pagar, quantia certa, né? Então, ele vai especificar. Ainda, os nomes completos do exequente e do executado, seus números de seus documentos. Então, ali é a qualificação de ambos, ok? De ambos. Por que isso é importantíssimo? Porque o executado ele precisa tomar ciência de que contra ele corre um processo de execução. Ele precisa ingressar ali na demanda para poder começar a contar prazo de defesa, para que ele possa aí exercer o seu direito, né, à ampla defesa e ao contraditório. Ainda, gente, é função do exequente instruir a petição inicial sempre que possível com os bens que ele pretende indicar à penhora, os bens suscetíveis de penhora. Então, se ele sabe que aquele executado, por exemplo, tem um imóvel X e que aquele imóvel pode sim ser alvo de uma penhora para satisfação da execução, caso esse devedor não venha aí a adimplir, não pague essa execução ou não venha a praticar, enfim, o ato que concernente a essa execução, então o exequente ele indica na petição inicial e já demonstra para o juiz, olha, juiz, o executado ele tem tal bem que pode ser assim passível de penhora, ok? Gente, e o parágrafo único? O parágrafo único diz aí que o demonstrativo do débito, ele deve conter algumas coisas, quais sejam. O demonstrativo desse débito, ele tem que conter a correção monetária adotada, né? Então, você vai corrigir aquele valor, mas você vai dizer qual o índice que você adotou para a correção daquele valor. Ainda a taxa de juros que você está aplicando. Às vezes, esse juros é convencionado, não é? Então, você tem que indicar isso ali na sua petição inicial. São requisitos, gente, nós temos que saber, ok? Ainda o inciso 3 diz aí que o termo inicial e o final da incidência do índice de correção monetária e a taxa de juros atualizado. É aquela tabela que todo mundo faz quando tem que atualizar um valor que está cobrando ali em juízo. Então, você vai atualizar com tudo bonitinho. Qual que é a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, especificação do desconto obrigatório realizado, se for o caso também. Então, tudo isso vai constar ali do nosso demonstrativo do débito quando nós levarmos ao conhecimento do juiz. Vocês estão comigo? Estão com o código aberto? Porque esse daqui é o artigo 798 que eu estou falando para vocês. Porque agora a gente vai passar para o artigo 799 e ele diz o seguinte, que incumbe ainda ao exequente requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrédito, fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária. Então, se aquele bem que vai recair a penhora, que é passível de penhora, ele já tiver ali gravado por uma garantia real ali, então esse bem aqui, ele já está como se houvesse ali uma penhora sobre ele. Logo, eu preciso requerer a intimação desses credores, esse credor hipotecário, esse credor anticrético, esse credor fiduciário, ele precisa ter ciência que eu estou ingressando com uma execução e que eu estou indicando para a penhora um bem que está ali gravado, ok? Ainda, gente, o inciso 2 traz aí, requerer a intimação do titular de usufruto, uso ou habitação, quando a penhora recair sobre bem gravado por usufruto ou por habitação. Então, vamos imaginar que eu estou penhorando um imóvel e esse imóvel, ele está ali gravado por um usufruto, está concedendo a outra pessoa que fique ali naquele imóvel, porque aquela pessoa, ela tem direito ao usufruto daquele imóvel, ok? Eu tenho que indicar e requerer a intimação daquela pessoa, para a ciência, gente. Tudo isso, o que? A gente vai fazer aí uma analogia aos princípios do processo civil, aos princípios infraconstitucionais que a lei traz aí para a gente. No artigo 5º do CPC, traz aí o princípio da boa-fé objetiva. Todos os sujeitos do processo têm que agir ali, praticar todos os atos com a boa-fé. Isso daqui implica também em demonstrar a boa-fé objetiva. Olha só. Ainda, gente, requerer a intimação do superficiário, enfiteuta ou concessionário em caso de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre bens imóveis que tenham aí se submetido a esse direito de regime de superfície, enfiteuse ou concessão, né? Então, aqui, gente, o que a lei está querendo dizer? Sempre que esse bem
que tiver aí à disposição do exequente para uma possível penhora, ele já tiver ali gravado nele, na matrícula dele, já constar, por exemplo, um direito de superfície, né? Então, nós temos ali que estar indicando, intimando essas pessoas que utilizam-se desse direito que está ocorrendo ali um processo de execução contra esse executado, tá bom? É o que diz também o inciso 6, eles são meio repetitivos? São, mas a gente tem que saber. Por quê? Porque se a prova exigir esse conhecimento de vocês, vocês vão ter uma ideia que sempre que um bem tiver ali alguma coisa que impeça ele de ser livre, desimpedido, eu vou ter que requerer a intimação daqueles constantes. Então, se tem uma garantia real, fiduciária, eu vou ter que requerer a intimação do fiduciário. Se tiver aí um usufruto ali na matrícula desse bem, eu vou requerer a intimação daquela pessoa que tem direito a esse usufruto. E o inciso 6 diz aí, a intimação do proprietário do terreno com regime de direito de superfície, enfiteus e concessão de uso especial para fins de moradia. Então, aqui, de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre direitos do superficiário, do enfiteuta ou do concessionário, ok? Então, nesses dois incisos, tanto no 5, que diz aí sobre recair submetido ao regime do direito de superfície, quanto também do superficiário, ok? Nesses dois casos, nós vamos precisar intimar essas pessoas, o proprietário do bem com direito aí. Ainda, gente, o inciso 7, requerer a intimação da sociedade no caso de penhora de cota social ou de ação de sociedade anônima fechada. Aqui, a gente está falando do quê? Do direito empresarial. Estamos submetendo um pouco aqui ao direito empresarial. Por quê? Porque a gente vai ter que requerer a intimação da sociedade ou ainda para demonstrar para aqueles sócios que contra um sócio específico está recaindo alguma penhora sobre uma cota dele naquela sociedade, ok? Ou da ação de sociedade anônima fechada, também vou requerer a intimação igualmente, ok? Ainda, gente, pleitear, se for o caso, medidas urgentes, tudo isso na minha petição inicial. Proceder à averbação em registro público do ato de propositura da execução e dos atos de constrição realizados para conhecimento de terceiros. Então, o que esse inciso aí ele está querendo dizer? Que eu vou proceder com a averbação na matrícula desse imóvel, que eu estou falando de um bem imóvel, então, eu vou requerer a averbação, eu vou requerer que conste ali a propositura de uma ação de execução, sabe por quê? Porque se um terceiro estiver querendo comprar esse imóvel, ele vai puxar a matrícula e ele vai ver que esse imóvel, esse imóvel já foi indicado como um bem à penhora. Então, ali consta uma averbação. Então, tudo isso só vai acontecer se eu fizer o requerimento para o juiz instruir a minha petição inicial, requerendo que ali conste essa averbação, essa anotação, tá? Isso daí impede o quê? Que haja uma fraude ali à execução, né? Que o executado, vendo então que tem um bem passível de penhora, ele possa ir ali e alienar aquele bem, ok? Quem está comprando vai ter a ciência, então não vai poder dizer que é um terceiro de boa fé. Ele comprou ciente de que contra aquele bem cabia ali, aquele bem estava gravado já por uma ação de execução para o conhecimento desse terceiro, tá bom? Ainda o inciso 10, gente, o inciso 10 traz aí pra gente, requerer a intimação do titular da construção base, bem como, se for o caso, do titular de lajes anteriores, quando a penhora recair sobre o direito real de laje. Aí a gente vê que esse inciso aí, ele foi incluído pela Lei 13.465 de 2007, o inciso 11 também. Requerer a intimação dos titulares das lajes, quando a penhora recair sobre a construção base também. São as novidades aí do Código de Processo Civil, mas quando a penhora recair sobre o direito ali da laje, vai requerer também a intimação daquele que o construiu, ok? O artigo 800, ele traz o que pra gente? Gente, nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, esse será citado para exercer a sua opção e realizar a prestação no prazo de grife, em 10 dias, se outro prazo não lhe for determinado por lei ou em contrato. Então, não havendo um prazo determinado por lei ou em contrato, são 10 dias para que o devedor escolha aí
a opção e realize essa prestação, tá? Não é só um prazo para escolha, não. Ele é citado para que realize essa escolha e abre-se um prazo de 10 dias para que ele realize ali aquela prestação, ok? Tá, e se ele não exercer essa obrigação nesse prazo determinado, o que acontece? Devolve ao credor a opção, então o credor fica com a opção de qual dessas obrigações alternativas ele quer exercer, ok? Ainda, o parágrafo 2º diz que a escolha será indicada na petição inicial da execução quando couber ao credor exercê-la. Então, vamos supor que o credor ele pode aí pedir, requerer em face do devedor uma obrigação alternativa, ou uma ou outra, ok? Então, na petição inicial, se couber ao credor essa escolha, ele já vai estar indicando aí e instruindo essa petição inicial justamente com a sua escolha. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija. E o prazo? O prazo é de 15 dias. Aí sim, se ele não corrigiu, indefere essa petição inicial, ok? Tudo isso porque, gente, princípio 6º do Código de Processo Civil é o princípio da cooperação entre todos os sujeitos do processo, ok? Então, se o juiz viu ali que há um erro, mas é um erro sanável, ele vai pedir para que o autor a corrija. Prazo, 15 dias, ok? Vamos lá, gente. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no parágrafo 2º do artigo 240, interrompe a prescrição, ainda que proferida por juiz incompetente. Então, gente, o 240, ele traz justamente esse texto aí, tá? Ele traz que a citação ela é válida ainda quando ordenada por juiz incompetente, que ela induz aí a litispendência, ela interrompe a prescrição e ela vai tornar o devedor em mora. Isso que diz o artigo 240, ok? São os efeitos da citação. E o parágrafo único diz que essa interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. E aí eu posso explicar para vocês rapidinho de uma forma bem simples, ok? Se, por exemplo, eu estou com um documento e eu vou ingressar com uma ação de execução, e esse documento, ou essa minha pretensão, ela está prestes a prescrever. Está prestes a ocorrer a prescrição dessa minha pretensão, mas eu ingresso com a ação antes de ocorrer a prescrição. Só que o devedor ele é citado após a ocorrência dessa prescrição. Ok, a citação a gente sabe que interrompe a prescrição, mas aqui já está prescrito. Ele não vai poder alegar a prescrição desse débito. Por quê? Porque a lei diz no artigo 802, parágrafo único, que a propositura da ação ela já começa interrompendo essa prescrição, ou seja, essa interrupção retroage à propositura da ação. Ok? Todos comigo? Vamos ver quando é nula a execução? Então, vamos lá que o artigo 803 traz a resposta pra gente. O título executivo extrajudicial não corresponderá à obrigação certa, líquida e exigível, que a gente já viu como que é essa obrigação certa, líquida e exigível. A obrigação certa é aquela obrigação que eu tenho a certeza ali da obrigação. Eu tenho o título que me confere a certeza da obrigação, ela é líquida, quando eu tenho a determinação do objeto, um quanto, né? Lembrando que a incidência de juros ou correção monetária não retira essa liquidez e ela é exigível quando ela já cumpriu qualquer condição ou termo, ok? O executado não for regularmente citado, também gera a nulidade da obrigação, a citação ela deve ser feita regularmente, ou for instaurada antes de se verificar a condição, ou se ocorrer o termo, né? Que aí tira a exigibilidade. Ainda o parágrafo único diz que a nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Então, eu não preciso nem ingressar com a minha defesa do executado, com os embargos, né? Apenas eu vendo ali que não houve a citação correta, logo eu posso, a requerimento da parte, requerer aí a nulidade dessa execução, ok? Ainda, gente, para finalizar aqui nos nossos estudos, o artigo 804 diz que a alienação de bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese será ineficaz em relação ao credor pignoratício, hipotecário ou anticrético, não intimado. Então, esse credor ele tem que ser intimado para que possa haver aí logo a eficácia dessa execução, ok? Da alienação desse bem que for gravado aí. Então, em relação a esse credor, ele tem que ter a ciência, ok? Para que todos os atos executórios
possam ser considerados válidos, ok? A alienação de bem objeto de promessa de compra e venda ou de cessão registrada será ineficaz em relação ao promitente comprador ou cessionário não intimado. E ainda, a alienação de bem sobre o qual tenha sido instituído o direito de superfície, seja do solo, da plantação ou da construção, será ineficaz em relação ao concedente ou ao concessionário não intimado. Então, se ele não for intimado, não adianta. Em relação a ele, essa execução ela será ineficaz, ok? Ainda, gente, o que diz aqui o parágrafo 3º, a alienação de direito aquisitivo de bem objeto de promessa de venda, compra ou cessão ou alienação fiduciária será ineficaz em relação ao promitente vendedor, ao promitente cedente ou ao proprietário fiduciário, desde que não intimado. Então, a gente vê aqui, gente, o papel, a importância de intimar. A gente viu ali logo no começo dessa nossa aula que tem que haver a intimação de todos, de que ali naquele bem haverá ali tá ocorrendo uma ação de execução e se o devedor não vier a pagar, o que vai acontecer, gente, com esse bem? Ele será alvo de uma penhora. Todos do processo têm que estar devidamente intimados. Por quê, gente? Porque senão essa ação ela será ineficaz, essa penhora, essa alienação, ela será ineficaz perante essas pessoas que não forem devidamente intimadas, ok? Ainda, o artigo 805, ele traz aí que quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado, ok? E ao executado, diz o parágrafo único, compete alegar se a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Ou seja, quais meios serão menos gravosos para o executado? E aqui a gente tem aí a figura do executado sendo protegida. Por quê? Porque a execução ela é um ato de expropriação. Então, se de alguma forma eu tiver vários imóveis, mas eu tenho um imóvel lá no interior, e aquele imóvel não é utilizado para a moradia da minha família, por exemplo, eu falo para ele assim, ó, juiz, o exequente, ele indicou para penhora o imóvel de moradia da minha família. Só que veja bem, eu tenho um outro imóvel, então o parágrafo único diz que incumbe ao exequente indicar qual outro modo será menos gravoso para ele. Ou ainda, ó, o exequente não encontrou o meu automóvel, mas eu tenho 3 carros aqui na garagem, eu quero indicá-los para essa possível satisfação da execução. É isso que o artigo 805 está trazendo para a gente, ok? Pessoal, espero ter colaborado com o conhecimento de vocês. Bons estudos e até a próxima!